Graça e paz, irmãos. Quero compartilhar com vocês uma palavra que está no livro do Apocalipse, no capítulo de número 2 e no versículo de número 4. Livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor, nesta hora nós queremos glorificar o teu nome, bendizer a tua santidade, contemplar o Senhor, buscar a sua face. Primeiramente, ó Pai, perdoai os nossos muitos pecados. Nós temos pecado contra ti e o nosso pecado nos afasta do Senhor. Que o Senhor traga sobre nós a reconciliação, que o Senhor possa chegar ao nosso coração, até o seu coração, para que nós possamos sentir o teu Espírito, sentir a sua presença, sentir a sua graça sobre nós, sentir aquilo que temos a convicção que foi revelado nas tuas palavras. Abençoe este homem, esta mulher que está me ouvindo neste momento, que o Senhor possa tirar do nosso meio todo o resquício de incredulidade, para que possamos crer tudo aquilo que os teus profetas e mestres revelaram para nós na sua palavra. É isso que eu te peço nesse momento, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém e amém. Queridos, é o seguinte, existem duas formas de entendermos a questão do primeiro amor. O primeiro amor pode ser um momento que a gente vive na nossa vida, onde a fé, o amor, a esperança floresce em nosso coração. Geralmente isso acontece quando a gente se converte. A gente vê uma pessoa que se converteu ao Evangelho e a gente diz, olha, fulano está vivendo o primeiro amor. Por quê? Porque aquela pessoa está vivendo aqueles momentos iniciais da fé e a gente interpreta esse texto dessa forma. É um momento especial na vida daquela pessoa ali. A gente pode ler essa carta aos Efésios e entender que os irmãos estavam deixando essa chama do primeiro amor se esfriar no coração. É uma leitura que a gente faz. A segunda leitura que a gente pode fazer é o seguinte, quando o apóstolo escreve, ele está escrevendo uma carta que Jesus deixou para a igreja. E Jesus estaria dizendo o seguinte para a igreja de Éfeso, né? Eu tenho contra ti que deixaste o amor em primeiro lugar. O primeiro amor poderia ser uma forma de... Podemos entender assim, ó. Vocês antigamente faziam as coisas e tudo que vocês faziam, o amor estava em primeiro plano. O amor estava primeiro. Primeiro o amor. Então é sobre essa leitura que nós vamos fazer a nossa reflexão hoje. Colocar em nosso coração o amor como a primeira coisa. O amor como primazia da nossa fé. Tá bom? C.S. Lewis escreveu um livro muito interessante chamado Os Quatro Amores. Se você tiver a oportunidade de ler, eu tenho certeza que esse livro vai edificar muito a sua vida. E lá nos Quatro Amores, o C.S. Lewis fala sobre os 4 tipos de amor. São 4 palavrinhas que no grego foram traduzidos para amor, como um amor, né? E mostra o amor em 4 dimensões. É o amor filia, o amor storge, o amor eros e o amor ágape. O amor filia seria o amor de amizade, o amor entre as pessoas. Eu tenho o amor filia pelos meus colegas de trabalho, eu tenho amor filia pelas pessoas que eu encontro na rua, é uma afeição pelas pessoas, ok?
O amor storge seria a manifestação do amor do âmbito familiar. O amor que eu sinto pelo meu filho é um amor storge. O amor que eu sinto pela minha mãe, pelos meus irmãos, pela minha família, é esse tipo de amor, o amor que está lá no seio familiar. Uma coisa que eu queria dizer aqui nessa mensagem é que muitas pessoas, elas idealizam o amor materno, dizendo que o amor materno é mais elevado que o amor paterno, por exemplo, que um dos maiores amor, uma das maiores manifestações de amor no mundo é o amor de mãe. Isso é uma cultura, né, da nossa cultura, mas nem sempre é assim. Existem muitas famílias que os pais amam os filhos mais do que as mães amam os filhos. Existem famílias onde os irmãos se amam mais do que a mãe ama os filhos. Ontem conversava com uma pessoa e a pessoa dizia para mim assim, rapaz, quando eu me separei da minha esposa, as minhas filhas vieram morar comigo porque elas não aguentavam viver com a mãe. Então tem essas coisas. E com o pai também é a mesma coisa. Tem filhos que não conseguem conviver com os pais e pais que não conseguem amar os filhos. Então nós precisamos viver a nossa vida cristã tendo uma certa revolução no amor filia e no amor storge. Nós precisamos aprender a colocar o amor em primeiro lugar. Tem um contra-antigo que deixasse o primeiro amor, tanto nas nossas relações interpessoais, quanto nas nossas relações familiares. Tem um livro muito interessante que eu li há alguns anos atrás, que mostra essa questão de uma maneira... Não é o tema principal do livro, mas isso aparece no livro. É um livro do Fyodor Dostoiévski. O Dostoiévski escreveu um livro chamado Os Irmãos Karamazov. E se você pescar uma das ideias que tem no livro, é a relação que os irmãos têm entre si. O amor que os irmãos têm entre si, que eles não têm isso do pai e nem da mãe falecida. Que esse storge entre eles, entre o Mitya, o Ivan, o Alyosha e um outro filho chamado Svidrigailov, que é uma espécie de bastardo, o amor que essa família nutre entre os irmãos supera o amor que eles não têm do pai, que o pai é um Karamazov. Ou seja, o Karamazov é aquele que comete atitudes impensadas, insensatas, tolas, que não mede esforços para cair na tolice. Isso seria um Karamazov. E ali esse livro mostra para nós essa relação entre família, entre filhos, que pode suprir a necessidade que a gente tem de amor paterno e materno, né? E a terceira forma de amor é o amor eros. O amor eros é o amor com conotações sexuais. É o amor que o marido sente pela sua esposa, é o amor que o amado sente pela sua amante. É o amor dos namorados, daqueles que estão cortejando, daqueles que se casaram. É esse amor com conotações sexuais. Esse amor precisa também passar por uma revolução cristã. Cristo precisa entrar no nosso eros. Eu, por exemplo, eu tenho 2006, 17 anos que eu sou casado. Isso mesmo, 17 anos. Eu sou professor de português, não sou professor de matemática. Quase 17 anos de casado. E aí, o relacionamento que eu tenho pela minha esposa não é aquele relacionamento de dois adolescentes apaixonados, né? A gente passou pela fase da paixão adolescente, né? E esse eros que a gente tem um pelo outro precisa de uma graça de Cristo sobre nós, ok? A graça de Cristo no amor filia, a graça de Cristo no amor storge entre famílias e a graça de Cristo no nosso amor eros, ok? E a última manifestação do amor aqui é o amor ágape. O que é o amor ágape? O amor ágape é o amor divino. É o amor que Deus sente pela humanidade. É o amor que uma divindade sentia
pelo seu devoto. A gente sabe, né, que só existe um Deus, a saber, Jesus Cristo, e todos os deuses são frutos da imaginação humana. Só existe um Deus. Os outros são criações humanas. Mas quando essa palavra aparece lá no grego, ela aparece num contexto politeísta, né? Por exemplo, Aquiles amava Apolo com ágape, e Apolo amava Aquiles com ágape. Atena amava Ulisses no ágape, do jeito que Ulisses amava Atena no ágape, ok? Era o amor entre um cultuador e uma divindade, entre uma divindade e um cultuador. No nosso caso, a gente entende o ágape na relação entre nós e Cristo, entre nós e o Espírito Santo, entre nós e o Pai de Jesus Cristo, ok? Eu queria parafrasear uma história que está lá no livro de João, na última porção do Evangelho de João. Jesus, ele morreu, ressuscitou, revelou para alguns dos seus discípulos, e agora os discípulos de Jesus estavam em crise, porque eles não esperavam que Jesus morreria naquele momento. Na verdade, eles esperavam que Jesus ia fazer uma revolução em Israel do ponto de vista político, ideológico, teológico, que Jesus ia transformar o mundo da sua época naquela época. E aí eles estavam frustrados, tão frustrados que estavam, que foram pescar. Em uma certa noite, eles vararam a madrugada, pescando e não pegaram peixe algum. Quando o sol estava quase nascendo, né, no finalzinho ali da madrugada, aparece um homem caminhando sobre a praia e ele grita para os discípulos: "Ei, jogue as redes do outro lado do mar." E os discípulos olham para aquele homem, eles não conseguem compreender que ali era o Cristo ressuscitado. Não conseguem compreender porque estavam frustrados por causa da pesca, e também não conseguem compreender porque a imagem de Cristo, né, a feição de Cristo era diferente, ele era o Cristo glorificado. E aí os discípulos pegam a rede e não tem nada a perder, joga a rede do outro lado. Na hora que eles puxam a rede com uma quantidade exorbitante de peixes. O Pedro, na hora, entende, não é um cara qualquer, não é uma pessoa qualquer, é ele. Aí eles pula na água e vai na direção de Cristo. Pedro está apaixonado por Cristo. Ele quer ver Cristo. Ele quer olhar nos olhos de Cristo e que ele está com ele. E quando ele chega lá, Jesus está numa fogueira e tem um peixe assado. E ele come com os discípulos. E de repente ele faz uma pergunta para Pedro. Ele fala: "Pedro, tu me amas no ágape?" Ou seja, tu me amas do jeito que Moisés amava o Todo-Poderoso? Aí Pedro olha para todo mundo, olha para um lado, olha para o outro e fala: "Senhor, tu sabes que eu te amo." Mas a palavra que ele usa é no filia, eu te amo com amor fraterno. Aí Jesus vira para ele e fala: "Então apacenta os meus cordeirinhos." Pedro, Jesus tomou fôlego, tu me amas no ágape? Ou seja, tu me amas do jeito que Elias amava o Todo-Poderoso, que amava o Deus que jogou o fogo dos céus? Tu me amas como Daniel amava o ancião de dias? Tu me amas como Ezequiel amava o filho do homem? Aí Pedro olha para o seu irmão André, olha para João, o irmão de João, Tiago, fala: "Senhor, tu sabes que eu te amo no storge. Você sabe que eu te amo igual eu amo a minha família, igual o amor familiar." Aí Jesus olha para ele e fala: "Pedro, apacenta as minhas ovelhas." De repente, Jesus olha fundo nos olhos de Pedro e fala assim: "Olha, Pedro, tu me amas no ágape." Ou seja, do jeito que Davi amava o bom pastor, do jeito que Isaías amava aquele que estava sentado no trono. Aí Pedro, envergonhado, respira fundo, olha para todo mundo, olha para Jesus e fala: "Jesus, tu sabes que eu te amo no ágape." Aí Jesus olha para Pedro e fala: "Então apacenta as minhas ovelhas." Essa história, ela é fascinante, ela fala muita coisa.
A gente não sabe qual foi o motivo que levou Jesus a perguntar 3 vezes para Pedro: tu me amas? Mas a gente faz algumas especulações, e essas especulações fazem bem para a nossa fé, para a gente pensar o que poderia estar ali por detrás dessa história, tá? Isso não é uma exegese que eu estou fazendo do texto, isso é uma paráfrase que eu estou fazendo do texto. Uma coisa a gente tem que ter em mente: Pedro negou Jesus 3 vezes, e Jesus faz a pergunta 3 vezes. Isso pode estar dizendo para nós que Jesus está ali perdoando Pedro, simplesmente ratificando o perdão para Pedro. Você me negou 3 vezes? A minha graça na sua vida, Pedro, é muito maior que a sua negação. A minha graça na sua vida é muito maior do que a sua natureza pecaminosa. A minha graça na sua vida te preenche, te enche, satisfaz o meu coração e o seu coração, porque eu amo você. E eu estou te perguntando: tu me amas? Porque eu estou te perdoando. E quando Jesus fala com ele, primeiro ele fala: apacenta os meus cordeirinhos, que eram... Até as crianças cuidavam dos cordeirinhos. Era um trabalho fácil cuidar dos cordeirinhos. Depois ele fala: apacenta as minhas ovelhas. E por fim ele fala: apacenta as minhas ovelhas 3 vezes. Por que Jesus faz essa pergunta? Pode ser que Jesus está dizendo para Pedro que o amor precisa ser vivenciado. Tem uma palavra que aparece na Bíblia que é caridade. Sabe qual é a diferença de amor e caridade? O amor é a coisa. A caridade é a coisa em ação, é a coisa em andamento. Entendeu? Jesus está dizendo para Pedro uma das coisas mais importantes que alguém pode fazer na vida. Jesus está dizendo para Pedro: olha, você vai cuidar de alguém. Tu me amas? Sim, te amo, Senhor. Então cuida das pessoas. Cuida do teu próximo. Cuida de alguém. Cuida das ovelhas. Cuida dos cordeiros. A gente sabe que Pedro estava sendo chamado para ser o pastor da igreja de Jerusalém naquele momento, né? Da maior igreja da época. Pedro era o representante da igreja de Jerusalém. Mas não estou falando aqui só de amor entre pastor e discípulos da igreja. Não só do amor do ponto de vista eclesiástico, mas o amor em todas as esferas de cuidado. Porque nós fomos chamados no amor de Cristo para cuidar das pessoas. A nossa criação carrega essa essência, a essência do cuidado. Qual que é a diferença de um macho para uma fêmea? Né? Você vai ler lá em Gênesis, no capítulo de número 2. Antes daquela criação do barro, onde Deus criou o Adão do barro, do pó da terra, e fez um boneco e soprou o fôlego de vida. Antes, né, alguns teólogos acreditam que aquele capítulo de Gênesis, o capítulo 2, está mostrando a criação do homem do ponto de vista da idealidade. Ou seja, do ponto de vista da essência do homem. Deus diz assim, olha, e criou, o Moisés registrando o texto, né? E criou Deus o homem e disse: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai sobre ela. Qual que é a ideia do texto? A primeira função do ser humano é ser pai. E a primeira função do ser humano fêmea é ser mãe. O que diferencia um macho de uma fêmea é isso, do ponto de vista teológico, do ponto de vista das escrituras. Eu não tenho nada a ver com o que as pessoas estão inventando por aí de estudos, mas o que a Bíblia ensina é isso. O que distingue entre o macho e uma fêmea é a potência de ser pai e a potência de ser mãe. Deus nos chamou para isso. Isso é muito importante. A nossa criação se reveste de uma glória imensa e Deus nos deu a capacidade de nos reproduzirmos. Ah, pastor, mas eu sou estéril, eu não posso ter filhos. Você pode não ter filhos biológicos, mas você pode ter filhos espirituais. Você vai cuidar de alguém. Tá? Você precisa aprender isso. Quando Jesus fala para Pedro: apacenta as minhas ovelhas,
Jesus está mostrando o chamado universal da humanidade. O chamado universal da humanidade é cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, suportar o sofrimento uns dos outros, reconciliar os homens uns com os outros. Lá em 1 Coríntios, Paulo fala, e assim, se alguém está em Cristo, uma nova criação é. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Verso 17. Verso 18 ele fala assim, olha, essa é a parte que eu mais gosto. Ó. E Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E Ele nos confiou, Ele nos entregou, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Deus estava lá em Cristo reconciliando a humanidade. E nós estamos aqui, através da pregação do Evangelho, através de Cristo, reconciliando os homens com o Criador, a humanidade com o Criador. E quando a gente reconcilia alguém com Cristo, quando a gente faz a oração pelas pessoas, quando a gente fala do amor de Deus, da graça de Deus, e as pessoas se convertem, nós estamos cuidando daquela pessoa. A gente pode cuidar das pessoas e amar as pessoas do ponto de vista teológico, pregando a palavra a fim de que elas se convertam. Mas do ponto de vista social, as pessoas vão vir na nossa vida com problemas, a gente vai assistir essas pessoas, problemas financeiros, problemas emocionais, problemas espirituais, enfermidades. Hoje eu dizia para uma pessoa, olha, eu estou passando com uma dor terrível na minha perna. Essa pessoa virou e falou assim, não, então aqui um remédio, ó, esse remédio aqui, ó, esse remédio é muito bom. Ou seja, aquela pessoa estava cuidando de mim. Eu nunca vou me esquecer de um momento da minha vida, quero compartilhar esse momento, veio à minha mente agora. Eu estava passando por uma situação muito difícil, economicamente. Eu tinha ficado desempregado, e eu tinha acabado de entrar numa empresa para trabalhar. Então você sabe, desemprego, né? As coisas não estavam muito bem, eu estava com dificuldades financeiras. E eu lembro que eu estava indo para o trabalho, isso era mais ou menos umas 6:30 da manhã. Aí uma pessoa me parou na rua, um homem assim, branco, alto, virou e falou assim, rapaz, eu queria muito te pedir uma ajuda. Lá em casa, eu, minha esposa e minha filha, e eu estou passando muita dificuldade. Eu vim de outra cidade, eu não tenho o que comer. Você pode me ajudar com alguma coisa? Eu olhei para ele e falei assim, rapaz, eu não tenho nada para te dar. Ele falou assim, eu sou um homem de Deus, olha ali, passou um anjo. Ele falou comigo desse jeito, cara. Passou um anjo ali, olha, cara, eu sou um homem de Deus, velho. Ele dizendo para mim, né? Não usou essas palavras, né? Mas eu sou um homem de Deus, Deus me abençoa. Você poderia me ajudar e tal. E eu tenho certeza que se você me ajudar, Deus vai abençoar a sua vida. Eu falei assim, olha, irmão, infelizmente eu não tenho o que te dar. Mas eu vou orar pela sua vida, tá bom? Eu lembro que eu peguei um convite da igreja, dei para ele, falei assim, vai lá na igreja, Deus vai abençoar a sua vida. E virei as costas e fui embora. Na hora que eu estava no meio assim da rua, eu senti no meu espírito algo dizendo assim, quem te disse que você não tem? E eu imaginei que era Deus, né? Falei, Deus, mas eu não tenho nada. Você tem, na sua casa tem coisas para você comer, para sua esposa comer. Esse meu servo não tem nada para comer. Naquela época eu não tinha filho ainda. Aí eu falei, então tá bom, Senhor, eu vou atrás dessa pessoa. E eu me lembro que ele tinha me falado o endereço dele, morava ali numa região aqui do bairro. E eu cheguei em casa, eu trabalhei, eu fiquei com isso na cabeça o tempo todo, eu trabalhei. Eu cheguei em casa, eu abri a despensa e dividi tudo que eu tinha. Literalmente. Eu tinha uma vasilha de arroz, deve que tinha uns 4 copos de arroz, eu peguei 2, coloquei numa sacolinha do Carrefour, né, aquela sacolinha, agora é a sacolinha do BH, né? Peguei aquela sacolinha de plástico, amarrei, depois peguei a sacolinha de feijão, dividi o feijão, dividi o óleo, dividi o macarrão, eu dividi tudo. Tinha um abacate, eu lembro que tinha 2 abacates lá em casa, peguei um abacate, coloquei na sacola e juntei aquela sacolada toda e fui atrás do cara. Aí eu lembro que eu cheguei na casa dele, bati o portão e tal, e chamei, aí ele me atendeu, falou, rapaz, que bom, eu virei para ele e falei assim, olha, eu vim trazer essas coisas para você. Eu não tenho nada, mas Deus está tocando no meu coração de te dar essas coisas.
Irmão, aquele homem, ele precisava muito comer. Ele precisava muito comer. Ele pegou aquela sacola, segurou e começou a chorar. Ele se ajoelhou no meio da terra. Lembra até hoje. Levantou as mãos para os céus. Ele falou assim, Deus, ele fez a seguinte oração, Deus, um dia honra esse homem da forma que ele está me honrando. De uma maneira muito especial. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, ó, se o Senhor tem um nome para elevar na terra, eleva o nome deste homem. Aí naquela hora ali, eu já desconhecia aquelas orações bem pentecostais, né? Eu virei as costas e fui embora. E o que eu aprendi com isso? O que eu quero te ensinar com isso? Sempre vai ter alguém que você pode ajudar. Por mais que você esteja passando por uma situação terrível do ponto de vista econômico, sempre vai haver alguém que você pode ajudar e você precisa aprender a ajudar em Cristo Jesus. Precisamos transformar o nosso amor em caridade. O amor em caridade. Porque Jesus está dizendo para nós isso aqui hoje. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste de amar primeiro. Vou te dar um exemplo do que é amor e caridade. Eu saio daqui, eu tenho R$5 no bolso, vou no supermercado comprar um pão. Aí tem uma pessoa na porta do supermercado e olha para mim e fala, senhor, eu acho que agora só porque eu tenho barba o povo me chama de senhor, né? Senhor, você pode me dar uns R$5 para mim comprar um pão para minha família? Eu tenho R$5, não posso dar, quero dar. Isso é amor. Eu tenho R$5, posso dar, quero dar. Isso é amor. Eu tenho R$5, não posso dar, e mesmo assim eu dou. Isso é caridade. Tenho R$5, posso dar e dou. Isso é caridade. Não tenho R$5, não quero dar. Isso é a falta da graça no nosso coração. Se você... Uma vez uma pessoa disse assim, olha, você fica dando dinheiro para esses mendigos aí, para essas pessoas que estão pedindo, essas pessoas estão pegando dinheiro para usar drogas. Se você pensa assim, você é um desgraçado. Me perdoa a expressão. Você não tem a graça de Cristo. Se você consegue olhar para uma pessoa e desconfiar ao ponto de... Presta atenção, você pode desconfiar, mas ao ponto de ter atitude no coração, não dou nada para ninguém, porque acredito que aquela pessoa vai usar drogas, vai beber, você está usando de uma premissa para justificar a sua falta de amor. Em você não está a graça de Cristo. Esses dias eu estava aqui no Instagram e aí apareceu um pregador. E uma pregação assim, bem... Eu vi só o resumo, né? E ele falava assim, Jesus contou a parábola do filho pródigo. Você já viu o pai do filho pródigo e até o filho pródigo? A ovelha é um animal sem raciocínio. E aí ele dizia assim, as pessoas que saíram da minha igreja, eu tô falando por alto, tá? As pessoas saindo da minha igreja, a gente não tem que ir nessas pessoas, não. Às vezes são pessoas rebeldes e tal. E foi dando vários exemplos. Tudo aquilo ali. O que esse cara fez? Ele pegou um texto bíblico que fala de uma realidade muito grande. A parábola da dracma, eu já preguei sobre isso, está aqui no meu canal aqui. A parábola da dracma, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho perdido. Essas parábolas falam do amor de Jesus pela humanidade. Jesus é a mulher diligente que varre a casa atrás da moeda que se perdeu. Jesus é o bom pastor que deixa as 99 no campo e vai até aquela que se perdeu. Jesus é o pai do filho pródigo que fica na porta da fazenda e corre aos braços do filho e ama o filho, recebe o filho e faz uma festa para o filho, que é a humanidade. Essas parábolas não estão falando da relação eclesiástica entre um pastor e as pessoas que congregam na sua igreja. Essa palavra está falando de uma realidade muito maior, que é a saber, Cristo e a humanidade, Deus e a humanidade, ok? Essas parábolas, em momento algum, elas servem para nós,
para falar dessas relações que existem entre discípulos da igreja e pastores da igreja, ok? Mas é um absurdo muito grande as pessoas pegar um texto bíblico para justificar a falta de amor. Jesus diria para esse pastor assim, olha, você vai até a pessoa que se perdeu e vai tentar achar essa pessoa. Ah, mas a pessoa saiu debaixo de rebelião. Você vai até o rebelde e vai falar o que você sente por essa pessoa. Porque tem que haver o cara a cara, o tete a tete, o olho no olho entre o pastor e as pessoas que abandonam a igreja do pastor. E teve uma vez, eu congregava numa igreja. Irmãos, eu fiquei assustado. Eu saí da igreja porque eu estava muito atarefado com a faculdade. Eu tinha muita coisa para fazer na faculdade e eu deixei de ir à igreja. E aí passou-se uns meses e o pastor não me procurou, eu também não procurei o pastor, até porque não existe esse negócio da pessoa que saiu procurar o pastor, né? Quem tem que ir até a ovelha, a parábola, né? Que é de Cristo, que tem nada a ver com as relações, é o líder da igreja. E ele não foi até mim. Aí um momento eu encontrei com ele na rua e parei, conversei com ele e tal. Saudade, tratei ele super bem, irmãos. Aí teve um momento, e o tempo todo ele ficava tipo me desdenhando, sabe? Aí teve um momento que ele virou pra mim e falou assim, eu fui na sua casa. Não lembro. Mas na hora que eu cheguei na porta da sua casa, o Espírito Santo de Deus falou pra mim não te chamar. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, que Espírito Santo é esse que impede as pessoas de amar o próximo? Falei, cara, beleza, Deus abençoe a sua vida, até mais que Deus abençoe o seu ministério. Virei as costas e fui embora. Uma idiotice, a pessoa virar e falar que foi até a minha casa e o Espírito Santo pediu para ele não me chamar. Uma pessoa sai da igreja, os pastores têm que ir atrás, conversar. O que aconteceu que você não vai nos cultos mais? Por mais que você, como líder da igreja, saiba o motivo, você tem que estar ali pelo menos para dar uma despedida para aquela pessoa. Talvez aquela pessoa estava passando por um momento difícil, você nunca foi até aquela pessoa e perguntou o que aquela pessoa está deveras passando, o que aquela pessoa estava deveras vivendo. Eu me lembro que eu, na época que eu estava pastoreando a igreja, eu ia até as pessoas. E ia até pessoas que ninguém tinha coragem de ir. Eu me lembro que tinha uma vez que tinha um casal saindo da igreja, na época eles estavam abrindo um outro ministério. E eu fui até a loja deles, conversar com eles. Falei com eles, olha, o que vocês estão fazendo é muito errado. Vocês estão saindo da igreja, abrindo outra igreja e tal. Naquela época eu tinha um entendimento, né? Hoje eu tenho outro entendimento. Eu continuo achando que o que eles fizeram foi errado. Mas há erros que acarretam para o bem. A história está aí para mostrar isso. Mas eu fui lá, conversei com eles, falei, vocês estão errados, isso que está acontecendo é errado. Eles viraram com muita delicadeza, falando assim, Israel, a gente acha que a gente não está errado, a gente acha que a gente está certo. Então você tem a sua opinião, nós temos a nossa opinião. E aí saímos dali brigados uns com os outros. Amém. Mas eu fui lá conversar com eles. Hoje, passaram-se anos e anos e anos, a gente se ama, né? A gente tem um certo carinho pelo outro. Esses dias encontrei com a pastora no supermercado. Fiz questão de ir lá amar ela, abraçar ela, me abraçou. Falei, que saudade, Israel, que saudade da época e tal. Aquele concerto bom. Um dos pastores na época que saiu da nossa igreja, eu fui lá conversar com ele. Falei, você está fazendo errado. Você não pode fazer isso. Passaram-se anos, esse pastor me procurou e eu fui dar aula na igreja dele. Aquele pastor que, quando ele saiu da igreja, presta atenção, o pastor que congregava na nossa igreja, quando saiu da nossa igreja, eu fui lá falar que ele estava errado. Fui lá conversar com ele. Brigar. Brigar é amar. Não se importar, não ir, não olhar nos olhos, não é amar. Amar é dizer, olha, eu acho que você está errado por causa disso, disso, disso. Na época ele falou, não, Israel, eu estou certo. Eu estou certo. Então, nos apartamos. Passaram-se anos, ele me liga, vai na minha casa e fala, pastor Israel, eu queria que você fosse dar aula na minha igreja, queria que você fosse dar um curso lá para nós. E a gente está muito bem, a gente, eu e ele, nossa relação. Ou seja, o amor, ele requer uma ação. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Apacenta as minhas ovelhas. E apacentar as ovelhas, cuidar de um ser humano, ser pai, é a maior dádiva que a gente pode receber da parte de Deus.
Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, eu estou pastoreando, estou cuidando de uma célula, de um culto, de um propósito na igreja, isso está tão pesado. Irmão, isso não é pesado não. Isso não é pesado não. Se você acha que é um peso, tem alguma coisa errada. Se você está fazendo qualquer coisinha na casa de Cristo, se você está varrendo o piso do prédio, se você está orando pelas irmãs do ciclo de oração, se você está levando o bilhete para o culto da igreja a fim de que Deus abençoe alguém, isso é a maior dádiva que você pode receber nessa terra da parte de Cristo. Ser um participante da obra de Cristo. Imagina você já fez alguma obra, você já fez alguma coisa e na hora que você fez, você se sentiu alegre? Por exemplo, eu preparei esse sermão aqui, tá aqui. Eu que escrevi essas coisas. Quando eu escrevi o sermão, eu me regozijei com essa obra. Hoje eu fiz 4 peças maravilhosas. Na hora que eu olhei para elas, eu fiquei maravilhado. É a minha obra. Imagina você ser um participante da obra que o Criador do universo está fazendo. Deus está resolvendo a treta de Adão. Adão pecou. E em Adão todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que Deus fez? Enviou o Filho dele ao mundo e está fazendo uma obra para recolher os filhos dele, para levar para o reino. Essa é a obra de Deus. E se você faz parte dessa obra, você é um baita de um privilegiado. Se você tem a capacidade de fazer isso que eu estou fazendo aqui, eu sou um cara privilegiado, estou pregando o evangelho para você que está me ouvindo. Se você ora por alguém, olha, irmão, Jesus mandou eu vir aqui orar pela sua vida, posso orar? Olha, irmão, eu posso ler um texto aqui para você, compartilhar uma palavra, qualquer coisa que você faz em Cristo é um privilégio imprescindível, inenarrável. É algo maravilhoso de Deus na nossa vida. Então essa é a palavra que eu tenho para você. Tenho contra ti que deixaste o amor primeiro. Então volta o seu coração, volta a colocar o amor em primeiro lugar em todas as suas relações. O amor em primeiro lugar na relação com seus colegas de trabalho. O amor em primeiro lugar na relação com a sua família. O amor em primeiro lugar no relacionamento entre você e seu cônjuge. O amor em primeiro lugar na relação entre você e Jesus. Larga essa desgraçada dessa teologia da prosperidade que faz com que você se relacione com Deus só a fim de ganhar alguma coisa de Deus e comece a se afastar dele, se aproximar dele, entender que ele é o amado da minha alma, da sua alma, das nossas vidas. Um beijo para você e até o nosso próximo encontro.